E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje mais um capítulo de Sakamoto Days, capítulo número 80, chegando com tudo, com algumas explicações sobre trabalhos de meio período da JCC. E além disso, algumas informações que talvez teremos ali o passado de Sakamoto em ação. Se você quer saber de tudo isso que rolou no capítulo, então fica aqui no vídeo junto comigo, vamos comentar juntinho aqui, ó. E bora lá! Ah, claro, antes de mais nada, muito obrigado pra todo mundo que deixou o like, deixou o dislike, que compartilhou, que comentou e também que se inscreveu, beleza? E bom, o capítulo vai começar com a grande Akira Akao explicando ali como funcionam os trabalhos de meio período da JCC, onde os estudantes podem trabalhar e ganhar uma graninha a mais. E bom, nós temos três tipos de trabalhos, né? Eu vou começar a comentar aqui como se fossem os nomes em inglês mesmo, mas dando significado pra vocês em português. Porque bom, nós temos os floaters, que são os limpadores. E esses limpadores ganham ali uma taxa de grana, um pouquinho só. O nível de perigo dessa atividade é de 0, não tem tanto perigo. E os floaters a gente já viu em ação. Os floaters, os limpadores, eles são aquelas pessoas que depois que um assassino faz algum tipo de serviço e tudo, eles vão lá e colocam tudo no lugar, limpam todas as coisas, recuperam ali o material que foi perdido. Por exemplo, igual o Sakamoto que teve a sua loja destruída lá pelo Nagumo. O que o Nagumo fez? Ele chamou os floaters, contratou eles foram lá, deram uma limpeza, colocaram as coisas de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido. E nós temos os spotters, que são os observadores. Os observadores já têm ali um nível de perigo B, e são as pessoas que ficam analisando ali a situação, onde o vento tá, eles ficam observando. São normalmente os snipers, que ficam à distância, observando ali as missões para ver onde que estão os assassinos, esse monte de coisa. E você precisa de um sniper veterano para poder participar disso, mas não precisa da licença de assassino para poder participar desse tipo de tarefa, observando tudo ao redor e pau, pau, pau. E por último nós temos os cobaias. E bom, os cobaias são aqueles que vão lá para experimentar venenos ali do departamento de venenos e tudo que eles criam várias fórmulas para ver se o veneno funciona ou se tem algum tipo de efeito. Então eles vão funcionar como cobaias, o nível de perigo é classe S e não parece que tem muita gente interessada a ser cobaia. Porém, o que as garotas gostam de fazer ali na JCC é aproveitar esse momento, né? As garotas que estudam ali no departamento de venenos, elas gostam de pegar no Valentine's Day, que seria o dia dos namorados, e entregar aquele chocolatinho com bastante veneninho para tentar experimentar nos seus próprios namorados ou então interessados. Então sempre é bom tomar cuidado com esses. Explicado isso sobre os trabalhos de meio período, nós vamos para o capítulo em si, onde nós temos ali o Kashima falando com o Akame, e aí eles ficam conversando, pô, você sabe onde que é? Ah, não sei, mas parece mais uma lenda, mas vamos descobrir aqui, porque onde há fumaça, há fogo. E é então que o Shin tá conversando com o Seba, e aí ele vai perguntando pro Seba, pô, você não vai pras aulas, você não faz nada, você só fica aí mexendo nos bagulhinhos e tal. E aí o Seba fala, ó, diferente das pessoas que estão na parte de assassinato e tudo, igual vocês estão aprendendo, a gente aqui do Instituto de Pesquisa, a gente fica aqui montando as coisas, criando armas, esse monte de coisa. Então eles não têm muitas aulas. E a gente vai conhecer mais um pouquinho do Seba, mostrando que ele é um gênio e que foi ele que construiu aquela capa invisível que ele estava lutando com o Shin lá nos episódios atrás. Além disso, ele ganhou um grande prêmio e é muito reconhecido ali por todas as pessoas ali do setor, mostrando que ele vai ser muito importante nessa missão. Com certeza ele vai acabar ajudando o Shin para tentar desvendar onde está a database, até porque ele sendo um gênio, ele pode criar armamentos, armas ou então acessórios para que os nossos protagonistas consigam chegar até a database e pegar as informações que eles necessitam. A gente percebe que ele é um gênio porque ao chegar ali o senpai e tudo, começar a reclamar com ele, pô, você fritou meu negócio, aí ele falou, poxa, não tinha o que fazer e tal. E aí ele começa a elogiar o cara, assim, mas eu acho que ele tava elogiando mais pro cara não ficar enchendo o saco dele. E todo mundo respeita muito o Seba, por ele ter ganhado o prêmio Yoshimura e principalmente por ser um estudante que depois de 15 anos ali surgiu um super estudante que criava armas e acessórios e tudo, que servem muito pra JA e também para JCC. E aí eles chegam a comentar sobre a capa de invisibilidade que ele tinha feito e tudo. E aí o Shin fala, pô mano, esse cara é um gênio. E bom, ele foi derrotado, mas não muda o fato dele ser um gênio.
E aí então que os dois vão sair conversando, né, o Seba com o Shin, porque ele pergunta pro Shin se ele não tá procurando logo o database, por que ele não vai procurar, se ele vai ficar só passeando por aí. E bom, o Shin gostou bastante de passear pela escola, e eu tô achando muito divertido essa parte dele explorar a escola, conhecer todos os detalhes, cada setor, cada departamento tá sendo muito divertido. Eu não acho que o autor de Sakamoto Days ele vai tentar trabalhar muito isso sobre a escola, porque não tem tempo. A história parece se seguir num rumo onde eles têm que efetuar a missão e partir para o próximo estágio. Não dá tempo de conhecer tanto a universidade. Mas seria interessante conhecer ela, porque parece que tem várias coisas assim e o autor parece ter construído muito bem essa universidade com vários setores e vários departamentos e o que cada um faz e prêmios que acontecem por ali. Então fica muito interessante. E bom, o Shin não tem nenhuma ideia de onde está a database, por isso que ele só tá ali procurando. E é então que o Seba pergunta, tá bom, você não tem ideia de como procurar e tal, mas como você imagina que é essa database, né? E aí o Shin fala, pô, sei lá, um bagulho dentro de um cofre, alguma coisa dentro da biblioteca, num livro anotado, tipo um caderninho de anotação. O Shin, ele imagina uma coisa bem antiga, né? Coisa que não tem mais, nós estamos na era da internet. Então é ali que o Seba fala, meu, não tem como imaginar essa situação aí, porque precisaria de muitos estudantes, muitos dados, precisaria de cada um pelo menos um caderninho, tem muita coisa, eu duvido que esteja ali, né? Provavelmente está tudo digitalizado, e se está tudo digitalizado, a gente tem que encontrar um computador, né? Uma fonte, um pendrive, alguma coisa assim. Só que isso também seria como procurar uma agulha no palheiro, porque é muito difícil achar essa informação. E é então que ele fala, pô, se você não tem como procurar direito, pelo menos procure os professores mais antigos da faculdade, porque provavelmente eles devem ter informações e você consegue tirar alguma coisa deles. Mas esses professores parecem ser bem habilidosos. No nível do Sakamoto? Talvez, mas pelo menos no nível ali da Ordem ou de grandes assassinos eles têm que ser. Só que o Shin, antes de ouvir todas as instruções do Seba, ele acaba fugindo e fala assim, não, vou lá ver, valeu aí, papapá, e vai embora. Nisso, o Seba tá lá, dando uma passeada, ele acaba conversando junto com um velhinho que tá lá da limpeza, que é o que parece, né? Ele até chega a perguntar se ele conhece alguma coisa do database, né? Da sua central de arquivos, e o cara fala, pô, isso me lembra de uma antiga história, que provavelmente é a história do Sakamoto, do Nagomi e da Rion. E aí, nesse momento, o Mafuyu começa a ligar pro Seba. E é aí que é interessante, talvez não seja o Mafuyu ligando, mas sim alguém ligando do celular do Mafuyu, pedindo algum resgate, ou então pedindo por ajuda, ou então tentando descobrir onde que tá a database e usando o irmão como contato. O que vocês acham? Eu acho que o Mafuyu ele vai acabar ali sendo levado pelo Slur, mas parando no meio do caminho com o Shin, provavelmente eles devem trabalhar juntos. Só que aí, como que o Slur vai vigiar esses dois? Não sei, mas vai vigiar de alguma forma. De toda forma, o Shin vai para a aula onde está a Akira, porque eles estão aprendendo como esconder a sua intenção assassina para que seja um assassino de aluguel de verdade, né? Uma pessoa como se fosse um ninja, sabe? Que tá sempre escondida ali na espreita, quando você não espera, que termina o serviço sem fazer muito alarde, porque não pode aparecer pra sociedade, esse monte de coisa. É bem interessante Sakamoto trabalhar isso quando os assassinos saem quebrando tudo, como o Nagumo, com o próprio Yotsumura, que apareceu nos capítulos passados, o próprio Sakamoto. Então, tipo, é engraçado os caras falarem isso, sendo que eles fazem o maior estardalhaço. Bom, mas isso é interessante porque a Akira tá ali na aula, ela não tá passando muito bem ali nas aulas, está sentindo bastante dificuldade, é então que todos os alunos ali vão enfrentar o assistente do professor, porque a gente vai saber disso mais pra frente, né? Todo mundo vai apanhar ali, tal, vai aparecer o Shin, vai encontrar com a Akira, vai falar, ô, você tá bem, né, legal, tal. E aí, ele, de uma forma burra, ele já quer tirar ali as informações do cara, sem saber que é o cara direito e já perguntando da database. Pô, mano, você não chega perguntando assim pra alguém, cara. Tá na cara que você quer procurar essa database e aí vão tentar te impedir. É uma forma muito burra de fazer. Parece nem que ele é um assassino, né? Porque é muito idiota. Então correlaciona bem com a explicação do cara quando ele fala assim, que ele tá explicando ali na aula, né? Que eles têm que ser como a natureza, assim. Eles têm que ser como um camaleão. Tem que se esconder nos lugares e tal. Tem que ser tipo um ninja, né? Tem que estar ali escondido e não se revelar ou revelar suas verdadeiras intenções. E o Shin, ele derrota esse assistente de boa, né? Porque ele vai lá, bota uma faixa, consegue derrotar o cara de boa, né? Bate no cara. Só que aí aparece a professora mais antiga da escola da JCC. E é então que aparece a Satoda Sensei. Ela pega ali na mão do Shin
derruba ele com tudo, dói pra caramba, e ela fala assim, ó, esses estudantes de hoje em dia, vocês estão tendo que aprender uma lição, né? Até me lembra daquela história daqueles 3 idiotas que tentaram encontrar a database. E na verdade, o cara que o Shin bateu é apenas o assistente da Satoda Sensei, e quem sabe o Shin não se transforme no assistente dela nesse momento, né? Seria interessante, porque ela pega, vai lá, bate no Shin, vai começar a aula e acabou o capítulo. Bom, gente, eu achei interessante esse capítulo, principalmente porque eu gostei da virada do Seba, né? Ao invés dele ser apenas um vilão, o autor reutilizou o personagem, transformou o personagem em um cara inteligente. Isso mostra que ele já estava pensando mais à frente nele, principalmente porque o Mafuyu é o seu irmão e o Mafuyu foi inserido na saga depois das aparições do Seba na saga do Shin, quando ele vai lá no seu passado, do laboratório e tudo mais. Gostei bastante dessa utilização do autor e eu estou ansioso para ver o passado do Sakamoto, da Akira e do Nagomo. Tipo, ver como eles eram ali na academia e tudo, né? Eu fico curioso por esse passado, principalmente pela Rion, que parecia, sei lá, a mulher era muito braba, então, tipo, a gente fica interessado, né? E principalmente onde que ela tá, onde que ela foi parar. Será que nas informações do database a gente vai ter algumas informações sobre a Rion também? Eu acredito que sim, porque a Akira vai se meter junto com o Shin, provavelmente. Eles vão seguir nessa missão juntos, e aí querendo saber algumas informações do Slur, é bem possível que eles peguem algumas informações também da Rion. E aí o negócio vai ficar mais interessante. Então guarda essa informação aí, guarda essa teoria minha, porque eu acredito que isso pode acontecer. Outra coisa é, o quanto realmente esses professores sabem sobre o database? Será que não é algo escondido até deles e apenas o diretor tem acesso? Porque seria muito fácil, por exemplo, pro Slur conseguir alguma coisa se só precisassem de professores. Daria para manipular um professor ali ou outro, né? Visto que a escola ali tem uma pá de professor. Então eu fico curioso para saber um pouquinho mais sobre isso, como que funciona esse processo dos professores, se eles sabem, se eles não sabem, se ligando as peças de cada professor você encontra o database, ou seja, cada professor é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, ele sabe de uma informação em específico, o outro sabe de outra informação em específico, e aí você juntando várias informações de vários professores, você chega numa conclusão só e encontra o database em si, que talvez só uma pessoa saiba. Vocês não acham que pode ser assim? Bom, eu acredito que seria uma forma interessante de se descobrir sem deixar que qualquer professor ali conheça onde está a localização desse database. Então, cara, muito interessante. Sakamoto Days continua arrebentando. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo, beleza? E quais são também as suas teorias. Claro, deixa sempre um comentário aí embaixo e o Mano Joaquim tá vazando. Até uma próxima, um beijo no coração e fui, valeu!